Fala aí, galera! Muito bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Estamos mais uma vez aqui reunidos no almoço com agilidade, hoje para falar de um tema um pouco espinhudo aqui para quem é brasileiro, para quem é latino, a arte de fugir. Por que evitamos conversas difíceis no trabalho? Por quê? Por que será que a gente, brasileiro principalmente, a gente não gosta de ter conversa difícil no trabalho, não gosta de ter conversa difícil em casa? Por que a gente foge disso? Quais são as consequências da gente fugir disso e de que forma que a gente poderia encarar isso de frente e tornar a nossa vida mais fluida, a nossa comunicação melhor, nosso relacionamento com as pessoas mais honesto, mais transparente. Bom, e como de costume, queria convidar aqui para bater esse papo conosco o meu grande amigo Felipe Correia. Fala aí, Felipão, bom dia, velho. Como é que você tá? E aí, Mosqueira? Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso almoço com agilidade. Vamos lá, tema espinhudo hoje aí, como você disse, mas bem interessante para causar reflexões aí para as pessoas. Muito bom. Bom, para quem estiver nos assistindo ao vivo, seja pelo YouTube, seja pelo LinkedIn, é só escrever dúvidas, comentários, perguntas no chat, seja no chat do YouTube, seja no chat do LinkedIn, que aparece aqui para a gente e a gente coloca a dúvida aqui para a pergunta para compartilhar aqui com o pessoal e a gente possa refletir um pouco. Bom, vamos lá, Felipe. E aí, por que que nós sempre evitamos conversas difíceis no trabalho? Por que que a gente entende que é um tema relevante e por que que a gente quis trazer isso para cá hoje? Eu acho que é um tema que, independente se pessoalmente ou a trabalho, eu acho que é uma coisa aí para nós refletirmos. Até recentemente, né, depois que a gente escolheu, vamos dizer assim, esse tema para trazer aqui, coincidentemente apareceu uma frase para mim que foi: cada vez que nós evitamos alguma discussão, né, nós evitamos alguns alinhamentos, nós estamos distanciando da verdade às vezes. Então, às vezes, a gente fica tentando contornar, não falar, no caso ali no profissional, talvez não dar o feedback, né, às vezes para sua equipe, para alguma pessoa especificamente, e o negócio vai indo, até que pode se tornar até insustentável, né, seja numa relação de trabalho, uma relação pessoal. Então, eh, talvez algumas pessoas tenham essa consciência de que o não falar, na verdade, o problema vai se resolver por si só, né? Onde, na verdade, ele pode até piorar, né? Pode ter um tamanho ali, crescer a ponto de que fique insustentável. Então, acho que o nosso bate-papo é um pouco isso, é trazer alguns temas, alguns tópicos, algumas sugestões aí, sei lá, né? O que é coisa que a gente pensou a respeito, que nós vamos trazer aqui. Muito bom. Bom, para a gente começar, acho que é importante a gente entender quais são, né, os principais motivadores. Por que que as pessoas, elas efetivamente, elas fogem de uma conversa mais difícil, de uma conversa mais dura, onde a gente, né, precisa, ao invés de falar uma coisa bacana, de talvez chamar uma atenção, ou de talvez dar um toque de que a pessoa não está fazendo uma coisa legal, né? E o primeiro item que a gente traz aqui para vocês, que a gente entende que talvez seja até o mais importante de todos, e muito característica do brasileiro, é o medo de conflito, né, Felipe? O brasileiro ele tem muito medo de entrar em conflito com pessoas, seja no trabalho, seja na fila do mercado, na fila do açougue, na fila da padaria, na conversa com a esposa, na conversa com o filho. Sempre tenta dar um jeitinho de não entrar em conflito, ou aquele cara que a gente vê ali que tá discutindo, tá buscando o seu direito ali, a gente vai ficar, pô, cara chato, né, meu? O cara fica lá brigando e tal, pô, deixa a coisa acontecer, vai embora. Por que que você acha, Felipe, que as pessoas, elas têm tanto medo de um conflito com a outra pessoa? Eu acho que tem a ver um pouco com a preocupação qual que vai ser a reação do outro lado, né, da reação emocional, vamos dizer assim, do outro lado. Lembrando também que quando a gente fala conflito aqui, não necessariamente é o conflito briga, né, pode ser um conflito num lado positivo, ou seja, você expondo a sua ideia, podendo ali passar os seus argumentos, enfim, tendo ali uma conversa construtiva e não necessariamente uma briga, né. Então, assim, a questão é a empatia que você gera ali na troca de ideias. Eu acho que às vezes nós fugimos, nesse sentido de conflitos,
e acabamos perdendo belas oportunidades de crescer o conhecimento, de crescer ali o que a gente pensa, sempre lembrando de respeitar o lado do outro, a opinião do outro, e vice-versa. Eu acho que cada um pode ter opiniões diferentes e ter uma discussão num alto nível, cada um com seu argumento, sem a necessidade aí de gerar alguma coisa maléfica nesse sentido. Então, eu vejo um pouco disso, não sei o que você vê aí. Esse é um ponto importante. Conflito, como a palavra problema, ela costuma ter uma conotação negativa, né? Problema no sentido de que é uma situação que a gente é ruim, que a gente precisa resolver, e conflito também, né? Uma conversa que a gente vai ter de briga. Não, não necessariamente. Pode ser um conflito de ideias, pode ser um conflito de opinião, pode ser um conflito de ação. Ou seja, duas pessoas que pensam diferentes e que precisam conversar e tentar chegar num ponto comum. Ou seja, é muito importante isso. O conflito, como você mesmo disse, ele faz com que as pessoas cresçam. Por quê? Porque se eu vou ter uma conversa difícil contigo, de que, olha, Felipe, você está fazendo isso ou você não está fazendo isso, tal, você vai colocar teu ponto de vista. E pode ser que o teu ponto de vista não esteja no meu modelo mental. Fala, pô, é verdade, eu não tinha pensado nisso, ou não tinha entendido que você estava pensando dessa forma, ou não tinha entendido que você estava fazendo isso porque eu fiz aquilo, tal. E isso faz com que a gente amplie nosso horizonte, amplie nossa mente, amplie o nosso pensamento e, consequentemente, a gente cresça juntos nessa na construção dessa solução e também em outras. Então, a gente percebe que países do hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, França, são países que eles estão mais evoluídos tanto economicamente, como politicamente, como também empresarialmente, muito em virtude de eles não fugirem do conflito. Eles encaram uma situação, um problema de frente, conversa o que tem que conversar, briga o que tem que brigar, alinha o que tem que alinhar, vira a página e bola para frente. Então, efetivamente, eu concordo contigo que conflito é um ponto que não só ajuda a gente a resolver a questão, mas também promove a nossa evolução. Muito, muito interessante. Só acrescentando um ponto que eu lembrei aqui de uma experiência pessoal, que seria, às vezes as pessoas, aí falando de trabalho, né, especificamente, às vezes as pessoas levam aquela discussão, né, aquele conflito, além, por exemplo, de uma reunião. Então, às vezes, sei lá, tem um ponto específico lá de projetos que reúne a pessoa A e a pessoa B, e, é assim, assado, não sei o quê, não sei o quê, e beleza, precisa sair com uma tomada de decisão ali, as duas pessoas. E uma vez tomada essa decisão e em acordo, segue adiante, não precisa ficar remoendo e falando, nossa, aquele cara é chato demais, não sei o quê. Parece que levar essa discussão além é profissional o negócio, sabe? Então, assim, se foi discutido, foi alinhado, Sim. bola para frente, segue o jogo. Senão, acho que faz mal até para as próprias pessoas, né? Ficar remoendo, vamos dizer assim, um assunto, essa discussão aí que a gente falou. E acho que muito ligado a isso, o segundo ponto é o medo das consequências. Ou seja, o latino, em especial o brasileiro, ele mistura demais a questão pessoal com a questão profissional. Então, quando a gente tem uma conversa difícil de uma questão profissional, as pessoas elas têm às vezes medo de que esse conflito, essa discussão, ela vá para o campo pessoal e, consequentemente, a pessoa fica com raiva, a pessoa fica magoada e depois ela venha por algum outro motivo, ela venha descontar essa mágoa e essa chateação em um outro momento. Às vezes numa outra discussão, ou às vezes quando tem uma relação de hierarquia, a pessoa prejudicar a outra. Então, o medo das consequências de uma conversa difícil acabam também bloqueando, né, as pessoas a sentar numa mesma mesa e colocar de forma transparente o seu ponto de vista para buscar uma solução comum, né? E é exatamente isso, e isso leva até uma outra ideia, né, que aí tem muito a ver com cargo, né, pelo menos é o que eu vejo. Às vezes as pessoas têm medo, por exemplo, de dar feedback para uma outra pessoa, porque, sei lá, tem um cargo maior, não estou nem falando necessariamente um grande gestor ali, mas independente também se fosse, às vezes deixa de dar um feedback, de falar alguma coisa pelo medo de
qual que será a consequência disso daí, né? Será que eu vou ser mandado embora? Será que ela nunca mais vai falar comigo? Que vai acabar acontecendo? Então, às vezes as pessoas se omitem de falar alguma coisa e até de crescerem, seja a pessoa que está falando ou a pessoa que está ouvindo, de algum feedback, alguma coisa do tipo, exatamente pelo esse medo da consequência, né? De, putz, o que vai acontecer? Mas eu acho que essa é a reflexão também. Pô, se a pessoa ali ela não conseguir digerir aquele feedback e tal, talvez ela esteja precisando do feedback para poder crescer também, né? Exatamente. Olá, Sara. Oi, Sara, tudo bem? Obrigado pelo teu comentário aí. Sara diz para nós: a intenção de querer sempre agradar faz com que haja a fuga do conflito. É, Exatamente. A gente tem uma cultura de querer agradar todo mundo a todo momento, e isso faz com que a gente fuga de uma conversa mais dura, de uma conversa onde tem uma conotação, né, de oportunidade de melhoria ou de alguma coisa que não me agradou, e eu com esse medo, né, de causar esse mal-estar, eu fuja disso. Faz todo sentido mesmo. até é legal esse comentário aí da Sara, obrigado aí pelo comentário. Também recordam outras coisas, né? Quem aqui nunca viu, né, uma pessoa numa empresa, uma área numa empresa, que acaba absorvendo mais tarefas do que necessário, às vezes até fazendo coisas que não são nem da competência da área ou da pessoa ali de fazer, exatamente pelo medo do dizer não, né? Putz, não vou entrar nesse conflito, não quero magoar a outra área, e acaba, às vezes o time acaba, por exemplo, sei lá, com muitas atividades, acaba fazendo hora Sim. extra, exatamente por esse medo do conflito, medo ali de poder alinhar alguma coisa. Então, muito legal esse comentário aí que acabou me lembrando essa outra coisa. Muito bom. Terceiro ponto que a gente entende como sendo um grande causador dessa fuga das conversas difíceis. A falta de habilidades de comunicação. Ou seja, a pessoa às vezes até ela quer, mas às vezes ela não consegue porque ela não sabe como se aproximar ou como abordar a outra pessoa, né, Felipe? Como é que isso? A gente já vivenciou isso muito no nosso dia a dia, né? Não, com certeza. E é engraçado porque esse tipo de coisa, né? Quando a gente coloca aqui, né, o escrito, né, falta de habilidades de comunicação, as pessoas já pensam aí em ultra ferramentas e tal. E pelo menos quando eu tenho essa experiência de aula, né, assim, com alguns alunos e tal, a gente fala sobre a construção do pensamento, né, o storytelling. As pessoas acham que storytelling é um negócio só para quem é das startups, que quando vai fazer o pitch lá. Mas, na verdade, todo mundo tem essa comunicação, seja aí com seus liderados, na família, na empresa. Então, essa habilidade de saber se expressar, vamos dizer assim, de uma maneira lógica, com um racional lógico, né, ali, as pessoas acabam entendendo, vamos dizer assim, né, o passo a passo, se você souber se expressar bem. E até nem sei quem foi o autor dessa frase, mas comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né? Então é muito legal aí esse feedback, se a pessoa entendeu bem, se qual foi o entendimento do outro lado, enfim. É verdade. Um outro item que acho que também é muito importante e tem a ver com o comentário aqui da Graziela que eu já vou colocar na tela, é a falsa necessidade de a manutenção da harmonia e das relações. Existe no meu modo de ver, uma falsa verdade de que conversas difíceis elas prejudicam a harmonia e prejudicam o bom relacionamento das pessoas. E no meu modo de ver é o contrário. Conversas difíceis é que preservam e que estimulam uma maior harmonia e estimulam uma relação saudável das pessoas, porque as conversas difíceis elas são pautadas em verdades, elas são pautadas em transparência e consequentemente, sempre que acontece alguma coisa, eu vou ter a liberdade de abordar o Felipe e falar: Felipe, pô, aconteceu isso aqui, eu não curti. Aí ele fala: pô, eu não tive essa intenção, me desculpa, minha intenção era essa. Ou, cara, na verdade eu fiz isso porque você fez isso. Eu falei: cara, não estava no meu radar que eu tinha feito isso para você. Então me desculpa. Aí ele fala: pô, me desculpa aí também por ter reagido dessa forma, porque foi uma reação à sua reação. Ou seja, conversa difícil para mim ela alimenta, né? E tem muito a ver com o comentário que a Graciele coloca aqui pra gente, de brasileiro tem a necessidade do afeto. E essa necessidade do afeto é verdadeiro. O brasileiro ele tem essa necessidade do contato social mais forte, ele tem essa necessidade da conversa, do elogio,
ele é um povo assim mais carente nesse sentido, tal, e aí confunde-se isso com a evitar as conversas difíceis para se manter esse afeto aceso. E no meu modo de ver é o contrário, Felipe. O que você acha? Eu concordo com você, né? É que eu não sei, eu acho que a gente tem um pensamento muito parecido nesse sentido, que é sempre pensar o lado contrário do padrão, né? Então, assim, às vezes uma situação ruim, vira e mexe, nós dois, né? A gente fala sempre, pô, vamos olhar o lado positivo, né? Pô, o que nós aprendemos com essa situação e tal. Então, a gente tem muito disso. No caso aí das discussões, vamos dizer, mais ásperas, as pessoas falam, nossa, que absurdo e tal, mas por outro lado é um pouco do que você falou. Talvez desse jeito que a gente consiga crescer ou abrir a nossa cabeça, um pensar diferente, coisa que talvez ali no, como é que é, no afeto ali, talvez a gente não conseguisse. E tudo bem, aprendemos, viramos a página, bola para frente e aprendemos. E aí, só complementando, né, o que você falou, enquanto você falava assim, nós precisamos desse tipo de afeto, né, desse tipo sei lá, esse carinho, esse aconchego, me lembro também de uma situação que às vezes acontece, né? Faz uma reflexão aí, todo mundo que estiver nos assistindo, né, sobre o e-mail. Como é que você começa um e-mail, né? Olá, tudo bem? Muito bom dia. Como é que você está? Só ali você perde umas 4 linhas ali cumprimentando a pessoa. Às vezes você até já viu ela no dia, mas você tem que começar porque é um padrão, vamos dizer assim, né? E teve uma certa oportunidade que estava trabalhando com o pessoal que não era brasileiro, né? Era o pessoal de fora, e era basicamente uma mensagem, assim, do tipo, Mosqueira, faça tal coisa. E só colocava teu nome ali porque tinha outras pessoas no e-mail, porque o próprio para do e-mail já indica para quem é. E daí as pessoas falavam, nossa, pô, o cara é educação, não sei o quê. Mas assim, é a mensagem direta do que precisa ser feito, né? Você não precisa, eventualmente, né, falar, tudo bem, já tinha falado com você durante o dia e tal, então esse negócio do afeto é bem isso mesmo. Tá online aí, Mosqueira, ainda? Agora que você abriu o novo slide aí para que as pessoas pudessem refletir o novo ponto. Enquanto o Mosqueira não volta aí no nosso bate-papo, hoje nós estamos aqui fazendo essa transmissão, tá lá no canal do Mosqueira, né, que é o canal Desbloqueia, no YouTube e no LinkedIn dele. Hoje não está aqui no meu, mas o meu canal é o Café com Inovação. Se você gosta desse tipo do conteúdo mais relacionado à inovação, métodos ágeis, segue lá. Hoje não está no meu LinkedIn, mas foi só pontual. Nas próximas vezes estarão. Parece que o Mosqueira aí teve alguma coisa, vamos aguardar ele voltar. Eu acho que falando aí, continuando o nosso bate-papo sobre esse lado mais emocional, acho que isso influencia bastante, né? No sentido de nós não queremos desagradar ninguém, não queremos fazer com que a pessoa pense de que nós, sei lá, geramos alguma coisa ruim para elas e acabamos evitando feedbacks, evitando várias coisas. Eu acho que a intenção aqui do nosso bate-papo é trazer um pouco de experiência nossa, né? Tanto acadêmica quanto profissional. E eu, particularmente, já tive algumas situações de, como eu mencionei nos tópicos anteriores, ver pessoas que evitem passar um feedback ou falar um feedback exatamente porque falava, putz, essa pessoa aí, às vezes ela vai ficar brava comigo, sei lá, essa é uma pessoa que é uma gestora ou muito influente na minha área, então como é que eu vou dar um feedback para ela? Só que por outro lado, quando evita se fazer isso, pensa o seguinte, né? A outra pessoa não está recebendo feedback, às vezes ela não está percebendo as coisas boas ou as coisas ruins que elas estão fazendo, e outras pessoas podem estar sofrendo, né? Quando a gente está falando aí de alguns pontos a melhorar, imagina que, sei lá, se a gente está falando de uma equipe, tem outras pessoas aí que podem não estar, sei lá, tão bem, e você seria o responsável por isso, né? Para poder passar o seu feedback, fazer com que a pessoa refletisse sobre o comportamento, enfim. Parece que o Mosqueira está de volta aí, foi dar uma volta aí e apareceu aí. Pois é, a infraestrutura brasileira, a internet caiu de novo. Difícil, viu? Tranquilo, tranquilo. Apenas aguardando aí a sua volta e contando um caso pessoal aí de que as pessoas evitam, às vezes, dar feedbacks.
no sentido de, poxa, outra pessoa não vai gostar, outra pessoa é um cargo maior. Só que às vezes você, vamos dizer assim, é o responsável por dar esse feedback, né? A pessoa precisa refletir, se não for você, outras pessoas à volta ali do seu time podem estar sofrendo alguma coisa, sofrendo consequências, alguma coisa do tipo. Então, esquece esse lado de emoção e vamos agir no profissional também, né? Exatamente, ou seja, o brasileiro ele tem dificuldade de lidar com as emoções. O brasileiro ele não consegue, ele acaba misturando as coisas e às vezes carregando um assunto para outro assunto, ou carregando o profissional para o pessoal para profissional, e isso não é bom. E aí é onde a gente fala muito do mimimi, né, de deixar de mimimi e tal, é justamente isso. É a dificuldade do brasileiro em lidar com as suas emoções e separar as coisas. Acabou a conversa, resolveu, vira a página, resolve o que tem que resolver e vamos partir para uma próxima sem mágoas e sem rancores, que eu acho que é o mais importante de um relacionamento, né? Exatamente. Muito bom. E aí, mas Felipe, beleza. Agora a nossa audiência tem claro quais são as principais, quais são os principais motivadores, né, do brasileiro ele fugir ou ele ter dificuldade de encarar uma convívio. Mas e na prática, como é que as pessoas elas podem reverter essa situação e elas podem efetivamente encarar um outro colega de frente a frente e poder ter uma conversa clara, transparente, onde se resolvam os pontos que estão desamarrados e que a gente promova essa sinergia e promova essa colaboração entre as pessoas. Como é que você vê isso? Nós listamos alguns pontos aqui para o nosso bate-papo aí no de hoje. Talvez o primeiro deles aí seja relacionado com nós mesmos, né? Vamos começar por nós mesmos, né? A questão dos sentimentos nossos. Será que nós mesmos não somos uma pessoa ansiosa? Será que uma experiência passada não causa medo de falar alguma coisa? E aí pode ser uma experiência passada profissional, pessoal, que bloqueia às vezes a gente de dar um feedback, a gente poder falar, ou evitar, né? Então eu vou ficar assim. E então eu acho que se reconhecer, entender os nossos pontos primeiro, eu acho que ajuda bastante. E tomar cuidado, né? Porque às vezes esse bloqueio, que ele pode parecer simples, sei lá, uma situação antiga, não sei. Você foi dar um feedback e seu chefe não gostou e, sei lá, você teve alguma consequência. E esse seu bloqueio, vamos dizer assim, pode fazer mal para você mesmo. Porque você pode não dar feedbacks e você vai, sei lá, acumulando esse tipo de sentimento e vão causar outras coisas. Inclusive já foram temas de outras lives nossas, né, relacionado aí a burnouts ou ansiedade ou coisa do tipo. Boa. Ó, com essa queda da internet não está carregando o chat, mas aqui eu estou acompanhando pelo celular o chat. A Graziele Valim escreve: em meu caso, sempre fui direto ao falar e tive muitos problemas de relacionamento com colegas de trabalho por isso. Comecei a evitar conversas difíceis ou dar a maior volta, ensaiar o discurso, pensar em cada palavra para conversar. É um exercício diário. E é verdade. A gente às vezes quer fazer, né? Quer promover esse primeiro contato, mas o outro lado, às vezes, ela não tá preparado. Mas eu acho que você abordou, Grazi, um ponto bastante relevante, que é o nosso segundo ponto aqui, que é se preparar adequadamente. Ou seja, quando a gente vai ter uma conversa difícil, e conversa difícil pode ser uma discussão ali de um ponto do dia a dia, uma atitude, um desalinhamento de ideia, pode ser um desligamento, né? Você ter que desligar alguém, ou você ter que dar uma notícia que a outra pessoa não está esperando, essa conversa ela se torna um pouco menos difícil quando a gente se prepara. E aí acho que essa questão que o Felipe trouxe do storytelling é fundamental. Como é que a gente se prepara para uma conversa? É quando a gente vai encadeando as nossas ideias e a gente vai tornando essa conversa uma conversa fluida e crescente, onde a gente vai envolvendo a outra pessoa nessa conversa, para que ela realmente seja um diálogo, não seja um monólogo, onde só eu tenho a razão e só eu quero falar. E sim, você provocar o outro lado também a refletir e para que você possa também entender qual é o lado dela e você ir costurando o seu caminho da forma mais adequada. Então, quantas pessoas aí que são líderes de equipe e que na véspera de ter que demitir uma pessoa passa mal, trava a coluna, começa a vomitar, dor de cabeça,
não consegue sair de casa, remarca de um dia para o outro porque não conseguiu encarar essa situação de frente? Porque ela não tem essa conversa bem estruturada, ou ela não foi estruturada antecipadamente, ou ela não foi estruturada para acontecer naquele momento, né? E até indo nessa linha aí, vamos dizer assim, não seria exatamente o foco aqui da nossa conversa, mas até aquele como que você passa um feedback, né? As pessoas acham que passar um feedback é você sentar na frente do outro lá e sair falando um monte de coisa e tal, e não necessariamente é isso, né? Eu até, enquanto a gente estava falando aqui, eu fiz uma anotação que eu sempre gosto de seguir esses passos, que uma vez um antigo gestor lá no começo da minha carreira me falou, e é o, vamos dizer assim, o padrão aí dos feedbacks. Feedback, você tem a situação, o que aconteceu, né? A evidência do fato, então, ó, aconteceu isso nesse dia, nessa situação. Qual que foi a consequência? Ou seja, o que aconteceu da equipe, ou comigo, ou com você, ou com o time, sei lá eu. Tem um momento que você que está passando o feedback tem a escuta, ou seja, de fato, deixa a pessoa refletir, deixa a pessoa falar ao lado dela, e principalmente o plano de ação, né? Então, se você está ali, vamos dizer, dando feedback, pensa com as pessoas também qual que seria o melhor plano de ação possível, né, para aquela situação. Porque senão vira aquele negócio de bate-papo de bar, né? Você vai lá, fala, outra pessoa não concorda e fica por isso mesmo. Então, isso não sei se é exatamente um feedback ou uma conversa difícil resolvida, né? Perfeito. O outro ponto que a gente gostaria de trazer para a audiência aí é praticar a escutativa. Ou seja, é efetivamente promover um diálogo, onde você coloca os seus pontos, o outro lado coloca os pontos dele, com o objetivo de chegar num ponto comum, que pode ser o seu, pode ser o dele, ou pode ser um terceiro no meio do caminho de vocês dois. Porque, né, tem aquela frase que quando um não quer, dois não brigam, é justamente nesse sentido. Então, para a gente chegar num ponto comum, muitas vezes eu tenho que abrir um pouco da mão da minha convicção, o Felipe tem que chegar nele, porque a gente está visando um ponto maior. Então, a gente escutar o outro e entender e se colocar no lugar do outro é fundamental para que a gente construa este princípio de relacionamento. E como a Graziele falou, ela tentou, ela foi direta e o outro lado ela foi muito reativa, acabou gerando discussão, acabou gerando discórdia e tal. E aí um dos pontos principais da nossa recomendação aqui para vocês é ouvir. É ouvir o outro lado e às vezes deixar o outro lado desabafar, baixar a pressão, baixar a adrenalina, para que vocês possam aí sim começar um diálogo construtivo, né? E eu acho que nesse discutativo é legal a pessoa falar, você também tem empatia, às vezes ele tem um lado dele, ou seja, né, refletir um pouco também sobre o outro lado e não simplesmente, eu dei o feedback aí e a pessoa tem que entender e tá certo. Não, eu acho que aquilo que a gente chamou de discussão ali no primeiro ponto é exatamente isso. Eu acho que é os dois lados, vamos dizer assim, da conversa, né? E você trouxe um outro ponto também já bastante importante, que é estar aberto a feedback. Ou seja, numa conversa difícil, muitas vezes a gente vai receber um feedback. Um feedback positivo, um feedback de oportunidade de melhoria, mas a gente vai receber um feedback. E o que a gente faz com essa informação? Principalmente se é uma informação difícil da gente deglutir. E ali no calor da conversa, a gente tende muitas vezes a reagir, a rebater. Não, mas eu fiz isso porque você fez aquilo, é isso mesmo, se você não está gostando é problema seu, tal. E na verdade a pessoa ela está só dizendo para você o porquê que ela teve aquela reação. Ou o porquê que a gente está tendo essa conversa. Que muitas vezes você só está enxergando um lado e você tem o outro lado. Então receber esse feedback, você processar esse feedback antes de você reagir a ele, é fundamental para que você no mínimo, você diminua a temperatura dessa conversa difícil. Muitas vezes a conversa difícil ela se torna mais difícil ainda, porque os dois lados eles vão subindo o tom, vão subindo a temperatura a um ponto que as pessoas depois estão se gritando e estão se agredindo, e aí não tem mais caminho de volta, né? É exatamente isso. Ouvir, ouça, anote se for necessário, respire, pense, reflita. Às vezes as pessoas têm aí um tempo, vamos dizer assim, de aceitação. Pode ser alguns minutos, alguns dias. Respeite isso também do outro lado. Às vezes a pessoa precisa pensar um pouquinho, mas esteja sempre aberto a feedbacks, né?
Aquela história de que a pessoa tá ali, ela parou um tempo, ela tá te falando isso, se faz sentido ou não, depois você pensa nisso, não, mas não seja reativo, né, como você falou. Deixa falar, reflete e depois você toma suas ações. E talvez o sentimento mais difícil, talvez a ação mais rara que a gente tem encontrado na sociedade hoje e que a gente entende que seja talvez a chave de mudança de uma conversa difícil ela se tornar uma conversa fácil, uma conversa fluida, uma conversa construtiva, é praticar a empatia. Ou seja, sempre se colocar no lugar do outro, buscar entender o porquê que a pessoa está agindo daquela forma, por que ela pensa daquela forma, qual é a dor que ela está sentindo, para que você, no limite, você consiga, às vezes, até abandonar a tua posição e você construir uma solução diferente, entendendo claramente o que a outra pessoa está passando e o que ela precisa para ela sair dessa situação difícil, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu costumo dizer que empatia é uma palavra bonita, mas ela é difícil de ser praticada, sabe? Porque sempre as pessoas falam, empatia, se pôr no lugar do outro e tal, beleza. Mas às vezes, numa determinada situação, é realmente se sentir e imaginar as consequências na vida dos outros, né? Um exemplo bem simples que eu vi aí não faz tanto tempo, sei lá, uma situação de que você precisaria se deslocar um dia para uma empresa e você sabia que era um dia, uma época que estava chovendo. E, poxa, tem pessoas dos mais diversos lugares, pessoas que moram perto da empresa, pessoas que moram muito longe da empresa. Poxa, será que não fazia sentido abrir mão, às vezes, sei lá, daquele dia, tudo bem, todo mundo fica remoto, e beleza, é só um dia. Na semana que vem retoma, sabe? E tudo bem. Eu acho que isso que é o pensar, mas não, seguir a regra, tem que estar aqui e tal. Às vezes você gera para uma pessoa que mora longe pegar muito transporte público, às vezes, sei lá, algum tipo de dor de cabeça extra. Não sei, eu acho que o empatia é muito mais do que estar na pele dos outros, né? Mas é realmente imaginar as consequências que estão na vida das outras pessoas. É isso aí. Muito bem, Felipe. Acho que conseguimos transmitir aí para o pessoal aquilo que a gente imaginava. Não é uma situação fácil, é difícil mesmo, principalmente quando a gente é reativo ou a gente está lidando com uma outra pessoa que seja reativa, mas como a Graziella disse para a gente, acho que tem que tentar. Num primeiro momento, talvez a gente não colha o resultado esperado, mas o nosso papel aqui nesse momento, na nossa jornada de vida, não é só apenas ser mais um participante do planeta, mas sim a gente também atuar como um agente de transformação. E acho que um dos papéis de quem quer ser um agente de transformação e quiser de alguma forma contribuir com a evolução da sociedade, principalmente da sociedade brasileira, é promover essas conversas um pouco mais difíceis, promover essas conversas que efetivamente elas provoquem a reflexão e, consequentemente, promovam a evolução das pessoas, seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal. Tudo que a gente disse aqui de ambiente profissional, a gente pode utilizar também com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão. As dificuldades, as causas e também as técnicas, as possibilidades, elas são as mesmas. Por quê? Porque tanto na família quanto no trabalho a gente está lidando com o ser humano, e o ser humano ele tem uma linha de condução semelhante, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, no ambiente de casa, né? Muito bem, exatamente isso aí. Show de bola, gente! Mais uma vez, agradecemos vocês aí por estar aqui conosco nesse almoço com agilidade, agradecemos aí as mensagens. Quem quiser sugerir tema para a gente abordar aqui nas próximas semanas, manda uma mensagem aqui no chat para a gente, manda um direct para o Felipe, manda um direct para mim, que a gente traz aqui e discute temas que visam agregar e visam ajudar as pessoas a evoluir na forma de pensar e principalmente na forma de agir dentro da empresa, dentro da família, ou seja, para que a gente evolua como ser humano. Beleza? Exatamente. Felipão? E quem quiser, quem gostar aí do nosso trabalho e quiser, né, trocar um pouco mais de ideia, nossas redes sociais aí, pode achar o Mosqueira, eu, no LinkedIn, tem os nossos arrobas aqui embaixo aí, tanto para Instagram quanto YouTube também.
sigam lá, que sempre a gente traz novos temas e até a próxima, né? E estamos abertos às sugestões de bate-papo. Grande abraço, galera. Tchau. Valeu, até mais.